Salve galera, beleza? LF aqui com vocês para resolvermos mais uma questão da prova da FUVEST 2019. Vamos agora falar da questão 4, que fala um pouquinho sobre interações intermoleculares, diferença de densidade entre dois líquidos que não se misturam e a gente vai ver o que acontece. Então galera, se liga, LF resolvendo as provas dos principais vestibulares de São Paulo, questões discursivas. Isso é o método LF para explicar os conteúdos abordados nestas provas. Então, LF fazendo aqui nessa sequência toda aqui, ó, FAMERP, FAMEMA, UNESP, Unifesp, FUVEST, então vários vestibulares, os mais concorridos de São Paulo. Provas discursivas de química é com LF. Vem comigo, vamos lá, vamos resolver essa questãozinha linda, maravilhosa. Vamos nessa. Bom, galera, tá aí a questão 4. Vem com LF, sucesso total e garantido. Vamos resolver essa questãozinha. Vamos lá, vamos botar o enunciado dela aqui primeiro. Bom, vamos aqui pegar o enunciado da questão, vamos entender melhor esse enunciado, tá? Então, ele diz assim, ó, um corante cuja fórmula estrutural está apresentada na figura foi utilizado em um experimento. Sabe-se que a solução aquosa desse corante é azul. Olha só, galera, destaque para isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é iônico. E algo iônico com a água vai dar match, né? Porque a água vai interagir lá com a parte, na estrutura aqui, na verdade, né? Deixa eu representar de forma correta, porque na estrutura aqui, o que a gente tem? A estrutura, ela é aniônica, tá vendo? O sódio é o par iônico dela, mas a estrutura é aniônica. Então, a água vai interagir aqui com o oxigênio pelos hidrogênios dela, né? Que é a parte que é o polo positivo da água. Então, essa interação aqui, ela é conhecida como interação íon-dipolo, ou seja, o íon é o corante e o dipolo, que seria uma espécie com duas polaridades, é a água, né? Já que a água ela tem uma região negativa e essa região aqui ela é positiva. Então, a água interage muito bem, solubilizando bastante esse composto, né? Aqui que ele diz que é azul. Então, a gente já sabe que quando esse corante estiver na fase aquosa, a fase aquosa estará azul. Então a gente vai até colocar aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor para vocês. Aqui, ó. Essa fase aquosa será azul. Beleza? Bom, vamos continuar a leitura aqui da questão. Aí ele diz assim: sabe-se que a solução aquosa é azul, como ele disse, né? E com a adição de um ácido, a solução ela se torna vermelha. Então, com a adição de um ácido, ele troca de cor. Por quê? Porque ele vai trocar o íon sódio, vai trocar de lugar com o íon H+. E aí vai gerar aqui nessa estrutura, né, essa ligaçãozinha aqui, ela vai ficar com uma OH, então vai gerar um fenol. Então esse composto deixa de ser iônico, ele passa a ser um composto puramente orgânico, né, molecular, ele passa a ser um composto puramente molecular, e aí ele vai interagir com a água por ligação de hidrogênio naquela OH. Só que a gente observa que esse composto ele tem uma grande quantidade de carbono e hidrogênio. Então, essa solubilidade em água, mesmo tendo esse grupo OH, ela não é tão intensa quanto a solubilidade dele na forma de composto iônico. Então, ele como composto iônico, ele é bem mais solúvel em água, tá? Comparado a ele como composto molecular, quando o hidrogênio entra no lugar desse íon sódio, pareando ali com o oxigênio, formando aquele fenol aqui, né? Esse fenol que eu vou chamar aqui de grupo fenólico, tá bom? Bom, aí ele diz que foi feito três experimentos, né? Etapa 1, colocou-se a solução aquosa do corante em um funil de separação e em seguida um volume igual de diclorometano. Galera, diclorometano é esse cara aqui, ó, diclorometano, tá? Tem Cl2 aqui e aqui. Esse composto ele tem baixa polaridade, tá, galera? Ele tem baixíssima polaridade. Então, como ele diz ali, ele não se mistura muito em água, tanto é que existe uma separação entre as fases, tá? Então, ele também, agitando o conteúdo em seguida, após algum tempo, observou-se a separação de duas fases. Então, porque o diclorometano ele tem baixíssima polaridade. Então, ele é pouco solúvel em água.
Bom, recolheu-se a fase superior, que é a solução azul. Se é azul, essa fase superior, a gente não precisava nem de valores de densidade, porque ele diz que ele na água é azul, tá? Mas a gente vai ver os valores de densidade já já. Bom, recolheu-se a fase superior, obtida na etapa 1, em um beck, e adicionou a ela uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Opa, quando ele reage com o ácido sulfúrico é responsável por liberar íon H+. Então, o que vai acontecer com esse corante aqui? Ó? O corante, ele aqui está na forma iônica. Quando ele reage com o ácido sulfúrico, ele vem para a forma molecular. E essa forma molecular nós combinamos de chamar de forma fenólica. Beleza? Então ele passará para a forma fenólica. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir um pouco a solubilidade dele em água e vai aumentar um pouco a solubilidade dele em diclorometano. Tá bom? Bom, aí ele diz assim. Aí ele diz que adicionou ela a solução aquosa de ácido sulfúrico, tá, até a solução se tornar vermelha. Bom, a seguir colocou-se essa solução em um funil de separação limpo, ao qual também foi adicionado igual volume de diclorometano. Agitou-se o conteúdo e após algum tempo observou-se a separação das fases. Aí agora a parte de baixo, ó, vou pintar aqui para vocês, ó. Essa parte de baixo aqui ficou vermelha. Beleza? Então, se a gente tem aqui a parte de baixo de clorometano, a gente vai ter que olhar para a densidade. Então, ele se tornou mais solúvel de clorometano, como a gente previu. Mas vamos ver aqui os valores de densidade para a gente tirar essa prova. Ó, a densidade da água é 1. Olha aqui, ó, a densidade da água é 1. E do diclorometano 1,33. O que isso significa? Que toda vez que eu misturo diclorometano na água, o diclorometano é a fase inferior. Então aqui é o CH2Cl2, aqui é o CH2Cl2 e aqui também vai ser o CH2Cl2. Então olha o que aconteceu, como a gente previu, o indicador, né? Na verdade o indicador não, o corante, quando ele passou para a forma fenólica, ele se tornou mais solúvel no diclorometano. Beleza? A gente já tinha feito essa previsão. Então, deixa eu até fazer uma pinturazinha aqui para vocês, para ficar legalzinho. Então, já que eu pintei ele de vermelho, a gente pinta aqui de azulzinho. Tá? Então, a gente tem aqui a fase aquosa azul nesse instante. Beleza. Aí, agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa solução vermelha obtida, né? Essa vermelha aqui, ele vai separar. Foi recolhido num beck, ao qual foi adicionada em seguida uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Então, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar o fenol, a parte fenólica, e vai reagir com hidróxido de sódio. O que vai acontecer? Ele vai formar novamente o corante na forma iônica. E ele na forma iônica, ele é mais solúvel aonde? Mais solúvel em água. Tá? E aí, observando essa nova mudança de cor, o conteúdo do becker foi transferido para um funil de separação límpido, agitou-se o conteúdo e após algum tempo observou a separação de fases. Então, lembrando que essa fase superior aqui é a fase aquosa. E agora o que aconteceu? Depois dessa adição de base, a fase aquosa recuperou a coloração azul. Porque aqui a gente vai ter de novo o corante mais solubilizado. A solubilidade dele é maior por causa da interação íon-dipolo. A solubilidade dele vai ser maior em água. Beleza? Bom, a gente já fez aqui uma análise bem aprofundada da questão. Agora vamos ver o que ele pede em cada item, né? Então, no item A, ele pede o seguinte, ó. Vamos separar aqui, tá? Para a gente colocar aqui A, B, C, né? Então, vou separar aqui, vou colocar aqui, ó. A resposta do item A, eu vou deixar aqui. Então, aqui eu vou responder o item A. Ele diz assim, ó, se a um funil de separação for adicionados água de clorometano, qual é a fase da água, superior ou inferior? Ele não pede para você justificar. Então, a fase água, a fase aquosa, a gente já viu isso, será a superior. Lembra que a gente botou aqui, ó.
Olha aqui. A gente colocou sempre aqui, ó, fase aquosa. Tá? Agora a gente coloca aqui nos outros, né? A gente bota aqui, ó, fase aquosa. A gente colocou o de baixo, né? Aqui, fase aquosa. Então a gente sabe que a água vai ficar na parte superior do funil de separação. Tá? Ele não pede para justificar, mas se você quiser justificar, é só justificar pelos valores de densidade, tá? Mas a questão não pede justificativa, ele perguntou, responda o que ele pergunta, tá bom? Na letra B, ele pede assim: escreva a equação química que representa a transformação que ocorreu com o corante na etapa 2. O produto orgânico dessa etapa é mais solúvel em água ou de clorometano? Explique com base nos resultados experimentais. Então ele quer que você explique os resultados dos dados experimentais. O que você vai explicar? Que o corante, eu vou depois fazer aqui para você. Você não precisa aqui nesse caso explicar que ele se tornou mais polar, menos polar. Não precisa. Ele quer em relação aos resultados experimentais. E qual foi o resultado experimental? Ficou vermelho na fase inferior, que é o de clorometano. Essa é a explicação, tá? Mas vamos fazer aqui primeiro o comando 1 da letra B. Escreva a equação química que representa a transformação que ocorreu com o corante na etapa 2. Então, olha só, se a gente pegar aqui a fórmula do corante, né? Pegar aqui a fórmula do corante, ele tem esse ciclo de 6 aqui, tá? Esse ciclo de 6 aqui com essa cetona. Aí tem aqui um nitrogênio. E aqui tem um anel benzênico, eu já vou fazer assim, tá? E ele tem o ON+. Tá? Olha essa estrutura aqui. Essa estrutura ela tem várias ligações pi conjugadas. Então, um adendo aqui, ó, ligações pi conjugadas facilita a emissão de luz quando ele absorve radiação. Então, quando tem muita ligação pi, ocorre uma transição eletrônica entre os orbitais que formam essa ligação pi. Tá? Então, essa transição eletrônica, quando o elétron ele volta, ele emite luz na forma de quê? De cor. Então, por isso que substâncias que têm muita ligação pi conjugada, elas são corantes, elas são substâncias com cores, tá? Então, tem cadeia conjugada, há uma grande chance de apresentar coloração, tá bom? Bom, e aí o que que a gente tem aqui? A gente tem a reação dele com ácido sulfúrico. Galera, eu vou representar a reação dele com um H+, tá? Então, o ácido sulfúrico, na verdade, são dois H+, a gente vai precisar de dois desse cara aqui, então vai dar 2 mols. Eu vou colocar a reação direitinho aqui, mas a gente pode colocar a reação iônica, tá? E aí vai formar dois desse cara aqui, tá? Na verdade, sendo 2H+, eu vou botar o ácido sulfúrico, tá? Pra gente não ficar aqui, porque o ácido sulfúrico ele libera 2H+, né? Então vamos botar aqui o ácido sulfúrico direitinho, tá? Vamos lá. Aí aqui vai ser o ácido sulfúrico. Aí essa reação vem para cá. Aí vai formar dois desse cara aqui, só que agora a forma dele mudou. Ele vai apresentar a forma fenólica. Então, essa estrutura aqui conjugada, tá vendo? Lembrando que aqui esse ciclo que eu faço aqui representa as três ligações pi dentro do anel aromático, e aqui vai ter o fenol e vai formar, né, o sulfato de sódio. Na verdade, o íon sulfato e o íon sódio vão ficar dispersos, né, se meia coisa. Se eu tiver a mesma coisa. Então tá aqui a reação. Bom, aí ele diz assim: o produto orgânico dessa etapa, que é esse aqui, é mais ou menos solúvel em água. É menos, será o produto orgânico. Vamos escrever aqui bonitinho, ó. O produto orgânico gerado será menos solúvel em água. Bom, aí ele pede para você explicar isso com base nos resultados experimentais, uma vez que na etapa 2 a fase inferior, que é o de clorometano, apresentou a coloração vermelha, vírgula, característica
do indicador do... Eu estou cismando que é indicador, mas pode ser, né? Mudou de cor meio ácido do corante na forma molecular. Aí eu vou botar entre parênteses aqui o que a gente está usando, né? Na forma fenólica. Beleza? Então, ele quer que você explique de acordo com o resultado experimental. Muito cuidado com isso. Você não precisa dizer que ele ficou mais ou menos. Eu expliquei isso lá no início para você entender o que acontece. Mas você não precisa citar isso aqui no texto, tá? Ele quer com base nos resultados experimentais. Então, como a fase aqui embaixo ficou vermelha, vamos até pintar ela aqui para você, ó. Como aqui embaixo é o de clorometano e ele ficou vermelho, significa que esse cara ele é mais solúvel no de clorometano, e como ele perguntou o referencial da água, ele é menos solúvel em água, tá? Então aqui a etapa é solúvel em água ou em diclorometano. Ele será menos solúvel em água e mais, vamos complementar aqui, né? Solúvel em diclorometano. Tá bom? Bom, agora vamos para o item C. No item C ele diz assim, ó, qual é a cor, tá, de cada uma das fases na etapa 3? Explique com base nos resultados. Então vamos lá, vamos trocar de slide aqui para a gente explicar na forma dos resultados. Bom, o que aconteceu? Quando ele pegou agora aquele corante, o que ele fez aqui na etapa 3? Ele pegou o corante, tá? Ele pegou o corante na forma fenólica, lembrando que o fenol ele tem um caráter ácido, então ele vai reagir com o NaOH e vai formar, isso aqui é vermelho, lembra? Isso aqui é vermelho. Ah, vamos escrever com a corzinha vermelha aqui, ó. Isso aqui é vermelho. E agora ele vai voltar à forma iônica. Então ele volta àquela forma iônica, outrora utilizada, né? Na primeira etapa. E aqui a gente tem o anel. E aí ele volta para a forma iônica, gerando aqui, ó, água. Então, essa forma iônica nós vimos que é azul. A gente sabe, né, que ele disse que é azul. Então, isso aqui é azul. E é azul solúvel aonde? Solúvel em água. Então, o que vai acontecer? Bom, como? Aí a gente explica assim, ó, como? O corante. Corante. Deixa eu mudar aqui a caneta para pretinha, né? Como corante, na forma... Não, deixa eu botar assim, deixa eu melhorar isso aqui, ó. Como corante, vírgula, após a adição de hidróxido de sódio, vírgula, voltou para sua forma iônica original, vírgula, mais solúvel em água e apresentando nesse solvente, vírgula, nesse solvente a coloração azulada, coloração azul, vírgula, a fase superior, que é a aquosa, será azul. Aqui, peraí. Azul, saiu estranho aqui. Será azul. E a fase inferior, que é a fase orgânica, que é de clorometano, será incolor. Vou botar assim, a fase... nesse solvente, a coloração azul, a fase superior. Bota um ganchinho aqui, ó. Bota um ganchinho aqui, a fase superior na etapa 3. Na etapa 3, que é o que ele está perguntando, você coloca no início, né? Na etapa 3, Paraná, mas aqui eu acho que o gancho na explicação fica melhor. Então, quando a gente volta aqui, ó,
tá? Vamos pintar aqui para você visualizar melhor. A gente vai voltar para a situação original, né? A fase aquosa, que é a parte superior, ela vai ficar azul. A fase aquosa, que é a parte superior, fica azul. E a parte inferior, que é a parte de clorometano, vai ficar incolor. Beleza? Então resolvemos aí os 3 itens. Uma questãozinha muito bacana, tá? Então a LF explorou aqui para vocês, ó. A gente explorou. Eu expliquei por que, que esse cara é mais solúvel em água e por que, que esse aqui é mais solúvel em diclorometano. A questão não pede para você chegar nessa abordagem a fundo, mas é interessante você saber, tá? Porque ele pede para você explicar de acordo com os dados experimentais. Vamos lembrar que aqui também é azul, né? Mas isso aqui foi dado inicialmente. Então ele vai e volta, né? Ele brinca aí com o equilíbrio ácido-base desse corante, beleza? Então é isso, galerinha. Mais uma questão resolvida aqui com LF. Sucesso total. Vamos resolver aqui agora a próxima questão, a questão 5 da prova da FUVEST de 2019. Vem com LF, sucesso total é garantido. Bora resolver. Vamos.